Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tomado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. E imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimo Padre Toninho, seminaristas, irmãos e irmãs, é importante compreender dentro daquilo que nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 31, que diz para nós, não é, com muita verdade, que nós precisamos acreditar que as nossas famílias serão salvas. Se creres, será salvo tu e toda a sua família. Qual é a condição de a minha família ser salva e a sua família ser salva? Crer. Se apenas uma pessoa da sua família crer em Deus, a sua família vai ser salva. Por que isso é uma verdade? Meu pai nunca foi de igreja. Minhas duas irmãs nunca foram de igreja. Eu nunca fui de igreja. Mas minha mãe era. Fervorosa, da renovação carismática. Rezava o terço todos os dias. Minha mãe, que não tem muita instrução de leitura, com a Bíblia na mão. Não é? Hoje é um pouco difícil nós vermos
não é, as pessoas saírem com a Bíblia na mão. Na minha época de conversão isso era uma coisa normal que foi se perdendo. Mas a minha mãe sempre foi de grupo de oração, PLC, Legião de Maria, rezando para a salvação da família dela. E a minha mãe, quantos anos tem essa garotinha que está aqui na frente? 9 anos. Eu acho que eu tinha um pouco menos de idade. Minha mãe me levava para muitos lugares, não é? Como o Padre Marcelo Rossi, lá em Santa Amaro, antigo santuário onde ele rezava, no Padre Alberto Gambarini, lá em Tapicerica da Serra, nos cenáculos no Morumbi, com o Padre Jonas e Padre Schuster, Padre Robert de Grandes, esses homens, não é, da renovação carismática, antigos. Mas eu não ia com boa vontade, não, eu ia birrento. Chutava minha mãe, beliscava minha mãe. E minha mãe me dizia, eu sou sua mãe, você vai aonde eu quero que você vá. Quando você for grande, aí você escolhe para onde. Mas enquanto isso, você vai aonde eu te levar. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque uma semente que é plantada no coração, em algum momento ela vai desabrochar. Cedo ou tarde. E minha mãe, com certeza, ela se apoiou nesta palavra, se creres, serás salvo tu e toda a sua família. Eu que não quero de igreja, eu sou padre hoje, por causa da semente que lá pequenininho, quando minha mãe me levava para esses lugares, aos 17 anos, na minha experiência profunda de Deus, Deus me salvou, Deus me resgatou, Deus me chamou para uma vida nova. E sabe onde aconteceu minha conversão? Em 2 momentos importantes. Uma que eu fui a um grupo de oração, senti necessidade que eu precisava buscar algo que pudesse preencher o meu coração. E outra, minha mãe estava numa casa de retiro, rezando nessa casa de retiro, diante do Santíssimo Sacramento. Terminando o grupo de oração, minha mãe chegou primeiro que eu em casa, ela estava deitada e ela me perguntou, aonde você estava? Eu disse, eu tinha ido ao grupo de oração da Comunidade Cordeiro de Deus, mas eu falei com vergonha ainda. Eu fui no grupo de oração da Comunidade Cordeiro de Deus e saí correndo. Na semana seguinte, eu fui para um retiro de conversão, tinha ido ao grupo de oração, fui batizado no Espírito Santo, fiz uma experiência pessoal com Deus, minha vida foi mudada, eu deixei o pecado e fui para este retiro de conversão. Eu tenho um bilhetinho até hoje comigo, que no bilhetinho era um cartãozinho escrito assim, Deus não ouve a voz, mas o coração de São Cipriano. E minha mãe escreveu lá atrás daquele bilhetinho o seguinte, Ricardo, eu como mãe rezei muito pela sua conversão. Essa é a escrita que estava naquele cartãozinho até hoje. E quando eu cheguei em casa, você não estava, eu imaginei, onde está o meu filho? E minha mãe escreveu no bilhetinho, essa casa de retiro que você está fazendo agora, o seu retiro de conversão, eu estive aí semana passada, diante do Santíssimo Sacramento, e diante do Santíssimo Sacramento eu pedi como mãe, eu suplicava pela sua conversão. E quando você chegou em casa, você não estava, e quando você chegou, eu perguntei aonde você estava, você disse que tinha ido ao grupo de oração da Comunidade Cordeiro de Deus, eu pude dizer a Deus, obrigado, porque o Senhor ouviu a minha oração. Minha mãe contemplou ali naquele momento o que ela tinha rezado desde sempre, para que eu nunca me perdesse. Por mais que eu tinha me perdido pelo mundo até aquele momento da conversão, mas Deus me encontrou por causa da força da oração de uma mãe. Pai, mãe, vocês têm uma autoridade diante de Deus sobre os vossos filhos e sobre a sua casa. Se você reza com confiança, como a minha mãe rezou, a sua família vai ser salva. Hoje, todos, minha irmã veio primeiro que eu. Nossa, ficou aquela mulher, já era chata, ficou mais chata ainda, porque... Claro, depois eu me reconciliei com ela, né? Eu achava minha irmã chata pra caramba.
Depois que foi para a igreja, ficou mais chato ainda, porque eu falei assim, tá vendo, mãe? Lá ele fica usando as coisas da nova era. Lá ele fica. Eu falei assim, você que se encontrou com Deus, viva a sua vida, deixa eu viver a minha vida. Eu vou usar o que eu quiser usar. E eu afrontava minhas irmãs ainda, as duas. Minha irmã se converteu, depois veio eu, depois veio minha outra irmã, e hoje meu pai. Todos da minha casa participam da igreja. Todos da minha casa foram alcançados pela graça de Deus. Todos da minha casa. Isso significa, meu irmão, minha irmã, se eu crer, Deus vai agir. O que depende da sua família ser salva é se eu acredito ou não na força da oração. Imagine. Por isso que quando hoje eu estou com o Santíssimo Sacramento, com o ostensório na mão, eu disse, Senhor, salva aqueles filhos que estão nas drogas, salva aqueles esposos que estão longe de Deus, salva as famílias que estão desestruturadas, porque se a oração da minha mãe foi capaz de alcançar o meu coração num outro bairro, minha mãe estava num bairro, eu estava em outro, e diante de Jesus ela pedia e suplicava, converta o coração do meu filho, você também pode fazer esta oração pela sua família, não desista da sua família. Acredite que Deus pode renovar a sua família. Ai, padre, mas você não sabe como é difícil viver nessa família. Eu também pensava a mesma coisa. Hoje é uma maravilha viver na minha família, com todas as dificuldades que eu tenho com eles ainda. Mas é a minha família. Eu vou contar uma coisa para você, que hoje eu conto com muita naturalidade, mas eu tinha vergonha de falar. Eu não queria ter nascido nessa família, né? Maria Alice, Valdemar de Andrade Silva. Eu tinha vergonha dos meus pais, porque meus pais eram simples, meus pais não tinham estudo nenhum, meus pais não são ricos, não têm dinheiro, e eu me importava só com isso. Eu queria pais inteligentes, eu queria pais que pudessem me dar um carro bom, um estudo bom. Meu pai poderia dar tudo isso para mim, mas se não me desse amor como eles me dão hoje, nada bastaria para mim. Hoje eu consigo compreender a sabedoria da minha mãe, a sabedoria do meu pai, vale muito mais que um doutorado, vale muito mais que um mestrado, porque a sabedoria que eles têm vem de Deus, vem de Deus. E isso fez com que eu pudesse agora amar profundamente o meu pai. Eu fui chamar meu pai de pai com 27 anos. E ainda depois da conversão, eu demorei ainda mais 10 anos para aprender a falar a palavra pai. Você sabe como eu chamava meu pai? Eu chamava assim, estão te chamando lá fora. E eu abaixava minha cabeça quando meu pai passava perto de mim. Eu tinha vergonha de olhar para o meu pai. Eu tinha raiva do meu pai, eu já corria atrás de faca atrás do meu pai, eu queria matar o meu pai. O ódio que existia no meu coração foi purificado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E hoje, meu irmão, minha irmã, que bonito, quando eu vou em casa, meu pai, que era um homem duro, meu pai era difícil demais. Meu pai, era difícil conviver com ele. Nossa, meu pai, quando ele pegava para bater, ele batia. Uma vez eu fiquei um dia inteiro estendido na cama, de tanto que eu apanhei do meu pai. Porque minhas irmãs pediram para eu chamar de palavrões, uma vizinha que ela não gostava, eu era pequeno, eu fui lá, chamei de todos os palavrões, e a mulher foi lá falar na minha casa, meu pai me pegou, mas me bateu tanto, e a raiva só aumentava contra o meu pai. Mas olha para você, eu fiz uma experiência profundíssima de Deus, mas quem disse o primeiro eu te amo foi o meu pai. E eu nunca imaginava que ele poderia dizer esta palavra para mim um dia. Quando eu vou em casa, ele diz, estou com saudade de você. Aí ele vai, passa o rosto, né? Nunca tinha sentido a barba do meu pai no meu rosto. E ele, como que puxasse o meu pescoço para baixo para me dar um primeiro beijo. Eu nunca recebi um beijo do meu pai, fui receber agora há pouco tempo, sei lá, 10 anos atrás. E ele diz, eu te amo muito, meu filho, e eu tenho orgulho de você. Para onde ele vai, ele diz isso para os amigos, eu tenho orgulho do meu filho. Você está vendo o que a graça de Deus pode e tem a capacidade de fazer nas nossas famílias, se nós abrirmos para a graça de Deus?
Se creres, serás salvo tu e todos da sua família, da sua casa. Se aconteceu comigo, acontecerá com você. A fé autêntica não é uma ideia, a fé autêntica é uma entrega, é uma confiança radical em Deus, mesmo diante do martírio que nós hoje estamos comemorando, das dores, das provações familiares. Quem aqui não tem provações na família? Quem aqui talvez está, não é, longe, não é, do seu pai, da sua mãe, não fala mais com eles? A primeira atitude que eu tive depois do meu batismo no Espírito Santo foi chamar o meu pai para conversar. Eu tinha vergonha de falar, meu Deus, eu vou ter que falar com meu pai. E o Espírito Santo falando, você vai ter que pedir perdão para o seu pai por todo o mal que você fez para ele. Eu lembro certinho, meu pai sentado lá na sala de casa, de costas para mim, porque ele nem conseguia olhar para mim de vergonha. E eu dizia, pai, eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu me encontrei com Jesus Cristo, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu queria pedir perdão por todas as vezes que eu fui um mau filho para o Senhor. Por todas as vezes que eu queria que o pai do meu vizinho fosse o meu pai e não o Senhor. Quero pedir por todas as vezes que eu falei mal do Senhor, por todas as vezes que eu quis o mal do Senhor e fui falando. E as lágrimas escorrendo do rosto do meu pai. E aí nós fomos nos aproximando. Olha que bonito. Eu comecei agora a fazer um processo de conversão também, porque não adianta falar que você conhece Jesus, mas continua a mesma pessoa. E eu precisei fazer um processo. Todas as vezes que eu saía de férias da Canção Nova, eu queria ir para uma outra casa, mas não queria ir para minha casa não. Mas eu fazia o quê? Eu vou para minha casa. E um dia eu disse assim, nós na Canção Nova não tem muito dinheiro, né? Eu juntei um dinheirinho, emprestei um carro lá da sede para ir para São José dos Campos, no Natal. E eu aprendi a fazer churrasco, para fazer um churrasco para o meu pai. E aí eu pedi para o meu pai, entra no carro, para onde a gente vai? Não, entra no carro, pai, vamos dar uma volta aí. E eu detestava aquelas músicas raízes, né, de sertaneja. O fio de cabelo do meu paletó, essas músicas antigas aí. Eu fazia questão de no carro colocar as músicas que ele gostava. E eu levei para o meu pai, ele nunca tinha ido, vou ter que fazer a propaganda para vocês entenderem qual que é o supermercado, um Atacadão, um Spani, um Açaí da vida. Ele nunca tinha entrado num supermercado desse. E eu levei ele para dentro do supermercado, eu disse, pai, hoje nós vamos comprar as coisas para fazer churrasco. Mas você vai fazer churrasco? Eu falei assim, eu vou fazer um churrasco. Mas você não sabe fazer, eu aprendi para fazer para o senhor. E aí pegamos o carrinho, ele disse, vamos tirar uma selfie aqui no supermercado? Eu falei assim, o senhor sabe o que é selfie? Sei, vamos tirar uma selfie. Eu tentei lá no meu Instagram, lá, depois procura lá. E lá com a selfie com meu pai, empurrando o carrinho, ele sorrindo. Meu pai nunca tinha comido um queijo coalho, aquele que coloca no churrasco. Ele nunca tinha comido um pão de alho. Aí fui comprando isso, colocando no carrinho. Ele nunca tinha tomado uma Schweppes Citrus, coloquei lá. E fui fazer o churrasco para o meu pai. Agora, todas as vezes que eu estou aqui na Canção Nova, ele disse, olha, eu estou fazendo churrasco, olha, eu comprei pão de alho, olha, eu comprei queijo com alho, olha, eu comprei a Schweppes Citrus. Porque eu aprendi com você. Você está entendendo o que a graça de Deus faz conosco? Eu precisei sair de mim mesmo para poder amar o meu pai. Coisa simples, de fazer um churrasco, de levar ele no supermercado. Meu pai nunca tinha comido McDonald's, esse dia eu levei ele para comer no McDonald's. Imagine, ver alguém comer aquilo com tanto gosto, mas não só pelo gosto de comer, mas pela graça de Deus de ter transformado o meu coração e o coração do meu pai. Hoje o meu pai é um homem de Deus. Hoje o meu pai é um homem que vai todos os dias na missa. Hoje o meu pai, eu tive a graça de confessar, a primeira confissão que eu fiz depois da minha ordenação foi do meu pai. Olha só que graça que Deus me deu, de confessar o meu pai. Ele todo sem graça e eu também todo sem graça. Mas você está vendo o que Deus faz no nosso coração, quando nós abrimos para a ação da graça de Deus? Ele tudo transforma. Ele tudo faz. Hoje eu posso dizer para você, eu não queria outra família, eu quero esta família, a Maria Alice, o Valdemar de Andrade Silva, a Simone de Kátia e a Claudineia Aparecida. Esta é a minha família. E se nós estamos de pé, é porque um dia
a minha mãe pôde dizer também, como o apóstolo Paulo: se creres, serás salvo tu e todos da sua família. Você acredita nisso, sim ou não? O verdadeiro martírio, meu irmão, minha irmã, que nós comemoramos hoje, é o martírio de renunciarmos às nossas vontades para fazer a vontade de Deus em prol da nossa família. Se você acredita nisso, eu queria que você ficasse agora de pé. Eu queria que aquilo que Deus realizou na minha vida, Ele pode realizar agora na sua vida também. Se no início da missa você ficou meio sem jeito ou não de estar perto da sua família, fique agora, abrace, você que está com a sua família, abrace essa pessoa do seu lado, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, filha. Se você veio sozinho, abrace seu amigo que está do seu lado. Um abraço que eu recebi do meu pai naquele dia, foi um abraço de um jovem que via os pais abraçando o filho, mas nunca foi abraçado. Porque meu pai era de roça, ele nunca recebeu isso do pai dele, nunca recebeu isso da mãe dele. Então ele não sabia transmitir isso. Agora com a sua família, você possa agora neste momento pedir a nosso Senhor. Se você tem alguma barreira com a sua família, peça que o Espírito Santo agora quebre essas barreiras. Peça ao Espírito Santo agora que te dê a graça de perdoar o seu pai, de perdoar a sua mãe. Pense, o Padre Jonas diz nos nossos documentos, quando alguém erra com a gente, quando alguém nos fere, ele diz assim, é porque ele não sabe o que está fazendo. Meu pai não sabia, talvez, o que ele estava fazendo, mas a intenção do meu pai era acertar. Que bonitinho, meu pai, esse dia ele foi descoberto uma doença degenerativa, e a mesma doença da minha mãe degenerativa também. Ele não podia sair de casa, porque ele perdia os movimentos dos braços, das pernas, caía o pescoço, mas graças a Deus, Deus colocou um médico bom, chama miastases graves, miastenia graves, o nome da doença. Meu pai não podia sair de casa. Ele disse, meu filho vai vir celebrar um cerco de Jericó aqui em São José dos Campos e eu vou lá ver ele. E ele nem podia ficar todo o tempo, porque o cerco de Jericó é 2 horas, 3 horas de missa. Estava lá o meu pai no primeiro banco para ver o filho dele celebrar a Santa Missa. Ele saiu da dor física para fazer a experiência de Deus. Cante aquele que Deus inspirou. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor. do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda. inunda meu ser. Quero sentir Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar, perdoar o meu irmão, abrir meu coração abrir meu coração e viver o amor, viver o amor, para sentir pra sentir a paz interior, sobre o mal, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. alegrar-me em ti. Diga com força, inunda. Inunda meu ser, 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 inunda, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda. inunda meu ser, inunda meu ser. Na primeira leitura, o Senhor fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O livro do Eclesiástico faz um elogio ao rei Davi.
escolhido por Deus, amado por Israel, exaltado pelo Senhor. Davi foi consagrado inteiramente ao Senhor, a sua música, a sua coragem, a sua realeza. E no Evangelho mostra João Batista, que foi um homem profético, que não teve medo de falar a verdade. O verdadeiro martírio, meu irmão, minha irmã, é quando eu não tenho medo de encarar a minha verdade, de encarar as minhas fraquezas, de encarar as minhas misérias, e nela e na verdade deixar que Deus transforme. João Batista foi este homem de Deus que anunciou sem medo, na verdade. Por isso muitos corações foram transformados. A sua família só será transformada se você crer e se você viver na verdade. A verdade liberta, a verdade nos cura e a verdade nos leva para perto de nosso Senhor. Assim como Paulo Miki e seus companheiros que foram martirizados no Japão, nós também possamos ter a mesma coragem de dar a nossa vida, porque pedir perdão é um martírio. Pedir desculpas, dizer que ama, isso é um grande martírio. E nas nossas famílias, o que falta muitas vezes é isso: pedir perdão e dizer eu te amo, e dar o amor que aquele e aquela merece. Por isso, para terminar, com seus braços lá no alto, e já colocando e trazendo a sua família na sua mente, você vai dizer: inunda, inunda, inunda meu ser. Peça essa graça. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.